O 10 de janeiro. Factos reportados relativos a este dia. Segundo a bibliografia consultada, o calendário religioso tocoísta, concebido em 2018 pela direção da Igreja, assinala o dia 10 de janeiro como o dia do enterro do dirigente Simão Gonçalves Toco, na missão tocoísta de Intaia, há 40 anos atrás. É importante salientar que a chegada do novo ano civil trouxe consigo diversos eventos celebrativos e comemorativos de grande relevância para o universo tocoísta. Evidências históricas desta efeméride tocoísta. Hoje encerra-se o período de recolhimento espiritual que vinha sendo observado pelos tocoístas desde o início deste novo ano civil. Isto é, o momento destinado à reflexão sobre a vida e obra de Simão Gonçalves Toco, Mayamona. Durante esses dias, ocorreram os eventos relacionados ao anúncio do falecimento do dirigente, divulgado pela Rádio Nacional e pelo Jornal de Angola, seguidos pelo velório em Luanda no dia 6 de janeiro, sexta-feira, e o solene cortejo fúnebre de Luanda a Intaia, realizado via terrestre de 7 a 9 de janeiro. Comunicado da Igreja Central de Luanda. Difundido pela Rádio Nacional de Angola. Glória ao venerável dirigente. A Igreja Central da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo vem por este meio comunicar o falecimento do seu dirigente, Senhor Simão Gonçalves Toco, ocorrido no dia 1 de janeiro de 1984, às 1h da madrugada, em decorrência de doença súbita. É com pesar que informamos as seguintes igrejas: Cabinda, Benguela, Uíge, Lubango, Huambo, Malange, Lunda Norte, Lunda Sul, Sumbê, Ambris, Nzeto, Zaire, Portugal e República do Zaire. Além disso, informamos que o funeral será realizado em sua terra natal, no município de Maquela do Zombo, província do Uíge. A data de partida dos restos mortais será comunicada oportunamente. A bem da Igreja. Assinado pelos anciãos e conselheiros da Igreja Central Luanda, ao 6 de janeiro de 1984. A Igreja Central da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo comunica a todas as igrejas em geral que o corpo do digníssimo dirigente dos tocoístas, Senhor Simão Gonçalves Toco, partirá amanhã, dia 7 de janeiro de 1984, às 6h, com destino ao município de Maquela do Zombo, província do Uíge. A bem da Igreja. Assinado pelos anciãos e conselheiros da Igreja Central Luanda, ao 6 de janeiro de 1984. B. Necrologia biográfica do venerável e excelso dirigente dos tocoístas, Simão Gonçalves Toco. Caros presbíteros da Igreja, estimados familiares, prezados irmãos e irmãs, distintos senhores e senhoras, eminências e excelências, no início do ano de 1984, foi com profunda tristeza e pesar que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo e a comunidade tocoísta receberam a notícia do trágico e repentino falecimento físico do venerável dirigente, Senhor Simão Gonçalves Toco. O evento ocorreu às primeiras horas da manhã do dia 1 de janeiro de 1984, como resultado de seu estado de saúde fragilizado. As árvores, as aves e os homens ouviram com admiração e incredulidade a notícia que se espalhava rapidamente: Simão Gonçalves Toco morreu. Com base nos documentos produzidos pela então Igreja Central, nomeadamente o comunicado, o elogio fúnebre do dirigente e o relatório que registra os diversos momentos ocorridos durante o infausto acontecimento, como a necrologia, temos como evidências factuais do dia 10 de janeiro de 1984, terça-feira. A marcha solene para o Gólgota, Canga de Enaim, deserto de Naim, São Lucas 7:11-16, pelo coro do Tabernáculo Central da Igreja Central, onde já estavam presentes milhares de pessoas. B. A leitura da biografia do dirigente na voz do jovem Francisco Domingos. C. Entoação do hino Rei do Céu Andará. D. Cerimônia fúnebre conduzida pelo pastor Lopes Martins Panzo. E. 14 homens sustentam a urna recebida por 9 elementos dentro da cova. F. O adeus a Mayamona. No encerramento do rito fúnebre, o pastor Lopes Martins Panzo proclama: Tu és pó e do pó voltarás.
G. Retorno das comitivas às igrejas de origem. Antecedentes factuais deste divino sinal na vida de Mayamona. O clima deste dia foi muito calmo, ameno e com uma suave brisa, mas falando humanamente, foi um dia sombrio para os tocoístas, que não acreditavam no que viam com seus próprios olhos, quando Nekakuluki descia à cova, concluindo o pastor celebrante: Tu és pó, e do pó voltarás. A morte é uma realidade dura e cruel para os seres humanos. Portanto, encerrou-se um ciclo de 66 anos na vida dos povos e línguas que acolheram a mensagem de salvação do homem bom. É incontestável que, na história da humanidade, homens da estatura de Mayamona não partem do nada sem que haja cenários que o determinem. Assim, cabe-nos aqui analisar alguns dos momentos, fatos ou acontecimentos intimamente ligados à partida de Mayamona. 1. Factos já apresentados na abordagem da efeméride sobre a data da morte do dirigente por 1 de janeiro. A. O anúncio em 24 de julho de 1949 sobre a operação matemática espiritual de 3 vezes 12 igual 36 menos 1 igual a 35, revelando o período de missão profética terrena que seria de 35 anos, 1949 menos 984. B. A realização em 25 de dezembro de 1982 da festa organizada pelo coro de Kibokolo na rua do Bukuzal, e nela participaram todos os órgãos e responsáveis da igreja, sendo esta a última ceia do dirigente dos tocoístas, Sr. Simão Gonçalves Toco, e, consequentemente, a sua despedida pública e o seu anúncio sobre a realização de uma longa viagem. No mesmo evento, ele recomendou a todos que permanecessem firmes e de pé neste caminho, porque ele regressaria depois desta sua longa e demorada viagem, registros do evento e literatura tocoísta. C. A designação antecipada aos anciãos da igreja Ngunga Ngele, do local onde ele seria enterrado, bem como a forma como deveriam fazê-lo. Artigo sobre Kanga de Inaim, anciãos do Entaia, Embona Pedro e Dom Afonso Manzambi. Dena, após a reunião de 23 de dezembro de 1983, foram incumbidos os vates de Senguer, primeiro pastor da igreja, Kutendana João, e de Mbase a Imbuta, segundo pastor da igreja Vemba Ambrósio, para informar o dirigente que os assuntos acabaram, mas ficou acordado que no dia 8 de janeiro de 1984, uma comissão virá junto do dirigente para apresentar as conclusões a que chegamos. E ele respondeu-lhes: Está bem, podem vir, mas não sei quem é que irão encontrar. E a direção da igreja divulgou o comunicado de 7 de janeiro de 1983, informando aos tocoístas sobre o anúncio do avô Daniel no corpo do ancião Quinfumo Manuel, que dizia: A partir de agora, deixem o vosso dirigente em paz para que ele possa solucionar aquilo que esperam, pois se não o deixarem em paz, nunca alcançarão o que esperam. A partir de hoje, todos os membros da igreja que enfrentarem qualquer tipo de problema poderão contar com a competência dos anciãos e conselheiros para solucioná-los. Aqueles que julgarem necessário o envolvimento do Sr. Simão Toco deverão aguardar pela vinda de Cristo, pois será ele quem resolverá a questão em questão. O dirigente, em concordância com a profecia do avô Daniel, assina abaixo do comunicado: Mayamona. Em 10 de janeiro de 1983, o dirigente Simão Toco recolheu-se em seu aposento até o dia de seu falecimento. A igreja foi informada de que o dirigente agora está em recolhimento e não receberá mais visitas. Para fins de reflexão, observa-se o seguinte simbolismo: 10 de janeiro de 1983 a 10 de janeiro de 1984, um ano completo. 2. Anúncio sobre o término da deportação nos Açores, Portugal. A. Neste local, fui informado para estabelecer residência e que já não sou mais considerado angolano. No entanto, fiz questão de responder-lhes: a minha terra natal jamais mudará a sua essência, ou seja, jamais deixarei de ser angolano, pois foi em Angola que nasci e é assim que tenho lido nas escrituras sagradas. Ngungunyana. Foi um negro de Moçambique e eu sou um negro de Angola, um negro distinto de todos os negros africanos.
Eu retornarei à minha terra quando chegar o momento oportuno. Eu vou morrer em Luanda e os meus entes queridos me levarão à minha terra no norte de Angola, onde serei sepultado. Previsão cumprida, em 10 de janeiro de 1984, com seu sepultamento na missão tocoísta em Ntaya Maquela do Zombo, província do Uíge. 3. Profecias sobre a sua longa viagem e regresso. A. Permanecerei ausente por um longo período. Não possuo mais informações a transmitir-vos. Tudo o que tinha para comunicar já foi dito. Porém, gostaria de salientar que quando me dispuser a empreender a viagem que vos anuncio, deveis estar cientes de que, onde quer que permaneçam, não devem desviar-se nem para a esquerda nem para a direita. Deveis manter-vos firmes no caminho. É importante frisar que o meu regresso não está próximo. Ntaya, fevereiro de 1975. B. Vós, mais velhos, a partir deste momento em que me coloco de pé, não mais vos sentareis. Eu também me ergo e embarco numa longa viagem. Portanto, meus caros mais velhos, despeço-me de vós em pé e desejo reencontrar-vos na mesma posição. Expressai um profundo amor uns pelos outros. Solicito aos fotógrafos que registrem algumas fotografias de nós, eu e todos aqueles que foram repatriados juntamente comigo do Congo belga, assim como seus filhos, netos e bisnetos. Luanda, 25 de dezembro de 1982, na rua do Bucuzal, festa do coro de Kibokolo. C. Ninguém mais virá atrás de mim. Eu jamais encontrarei a morte. Finalizarei o meu trabalho. Mesmo que me encontre no mundo dos mortos, concluirei a tarefa. E sempre ouvireis a minha voz. Repito, sou o motorista que melhor conhece o caminho. Não haverá outro após mim. Luanda, D. No entanto, não retornarei até que o objeto de abominação se erga no seio desta igreja. 2 Tessalonicenses 2, 1, 6. Ntaya e Luanda. A. Profecias relativas ao seu retorno e ao início da ressurreição dos mortos. A. Independentemente de vir a morrer ou de continuar vivo, ainda que o mundo leve mais tempo, eu retornarei ao Loge, Vale do Loge, pela vontade de Deus, e assim darei início ao trabalho de ressurreição dos mortos. É em Maquela onde iniciaremos este trabalho de ressurreição e só depois se estenderá por todo o lado. As pessoas do mundo desdenham, proferindo: "Oh, é apenas um negro", porque há quem pense que o negro não foi criado por Deus. No entanto, o negro também é filho de Deus. Oseias 1, 10, 11 e Romanos 9, 25. Futuramente, todos terão o mesmo rei no novo mundo. A vara que utilizarei para ressuscitar os mortos, o Senhor já me mostrou. É de ouro. Também a túnica que usarei será de ouro. Apocalipse 2, 26, 28. João 5, 28, 29. Isaías 28, 19, 20. Apresentem esta informação às igrejas. Estas são as minhas saudações. Shibia, Epístola de Maio de 1955. B. Embora ainda não tenham vencido, considerem-se felizes. Chegará o momento em que um tocoísta falecido falará no rádio e na televisão, embora eu não saiba quem será. Não serei eu. Apesar de o mundo não acreditar em nós, apesar de nós, os tocoístas, termos realizado tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo fez quando esteve neste mundo, resta-nos apenas uma coisa para quebrar a incredulidade do mundo. Se algum dia surgir um negro que se torne muito conhecido e seja falado em todo o mundo, e que mais tarde faleça e permaneça vários anos na sepultura, e que volte a aparecer fisicamente, o mundo ainda irá duvidar. Por isso, digo-vos para adquirirem rádios e televisores, pois no futuro um negro falará no rádio e na televisão. Estejam atentos. Cristo falará novamente. Agora falará no rádio e na televisão. Cristo falará no rádio. Amém. Luanda. 5. Outras evidências. A. M. Pambo Enzila, Ntaya. Foi constatada uma evidência através do anúncio feito por Simão Gonçalves Toco durante o discurso proferido no dia 5 de fevereiro de 1950, domingo, por ocasião de sua chegada ao Vale do Loge, sobre a criação do Ntaya. A profecia relacionada a este local, onde ele seria sepultado,
foi relembrada durante o encontro de despedida ocorrido na noite anterior ao dia 17 de novembro de 1950, quando ele deixou o Vale do Loge em direção a Luanda a caminho do sul de Angola. Ele afirmou que o reencontro com eles ocorreria exclusivamente no Mpambu Nzila Ntaya, ou seja, no Ntaya, entroncamento, local de espera. Ele os relembrou disso no dia 15 de fevereiro de 1975, 25 anos depois. B. Missão cumprida no buraco. Outras evidências espirituais sobre seu retorno e ressurreição foram observadas no buraco entre 22 de junho de 1976 e 15 de agosto de 1977. Durante esse período, o secretário do dirigente e alguns jovens e anciãos, intimamente ligados ao dirigentes, estiveram presentes. C. Em 1982, enviou-se uma delegação ao Ntaya para anunciar aos responsáveis da igreja do Ntaya a profecia do Kanga de Naim, São Lucas 7:11-16, descrevendo os eventos escatológicos que fundamentam seu futuro sepultamento no centro do Ntaya. D. Nos anos de 1982 e 1983, ocorreram conflitos espirituais e religiosos dentro da igreja, tanto no Ntaya quanto em Luanda. Recomenda-se consultar as atas e relatórios das reuniões realizadas nesse período, especialmente aquelas relacionadas às 48 horas de encontro, à sentença Mboma Kafue Makikamafue e ao candeeiro Petromax. E. Distribuição de capítulos bíblicos. Em 1983, o dirigente fez circular os seguintes capítulos entre as igrejas e alguns anciãos individualmente, sendo que estes são conhecidos por todos: Salmos 69, 27 e 28, Salmos 41, 5, 9, Salmos 71, 1, 8 e Atos dos Apóstolos 20, 28, 36. Todos esses anúncios foram reproduzidos e estão incluídos na obra Profecias de Mayamona, publicada internamente em 2012. Relevância deste evento tocoísta. O funeral do estimado dirigente Simão Gonçalves Toco foi um golpe duro para os tocoístas, uma vez que perdemos o nosso líder, amigo, guia e salvador. Aquele que veio para nos resgatar do mal e nos mostrar o caminho do bem, da alegria, da paz, do amor e da salvação. Ele respondeu ao chamado, com as palavras: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Entretanto, em relação aos desígnios divinos para o seu servo Mayamona, a sua missão nesta etapa estava cumprida, e ele deveria partir para cumprir outras missões, conforme anunciou repetidas vezes. Podemos inferir que era impossível passar o cálice sem que ele fosse consumido. Considerando tudo o que foi dito e o que ficou por dizer, o dia 10 de janeiro marca o encerramento de um período de profunda reflexão espiritual sobre a vida e obra de Mayamona, que se inicia em Pum de Janeiro desde 1984. O propósito é encontrar o sentido da nossa fé e a comunhão com Deus. O simbolismo deste evento nos remete aos seguintes elementos. A. O Ntaya, Mpambu Nzila, em particular o centro do Ntaya, onde o dirigente está sepultado, Kanga de Naim, tornou-se parte da geografia sagrada do tocoísmo, sendo assim uma referência obrigatória desta doutrina e fonte de muitos conflitos. B. Conforme afirmado por ele, era necessário que partisse para que os tocoístas alcançassem o que tanto desejam: a vitória na fé e o cumprimento da missão divina. Alcançar a cidade santa do grande rei que Deus há de erguer no norte de Angola, desde o Cuango ao Ambrizete e do Kimpangu aos 31 de janeiro. Damba. C. Alertou-nos Mayamona de que regressaria e seria avistado por todo o mundo, sendo reconhecível em sua forma original, com os mesmos traços físicos, psicológicos, carismáticos e de memória. Atualmente, o tocoísmo enfrenta uma crise e tem dificuldades em discernir, por meio das evidências deixadas por ele, a identidade de Mayamona. Uma dessas evidências acerca de seu retorno é a presença obrigatória de Kanga de Naim, localizado no Mpambu Nzila. D. Mayamona anunciou diversas vezes que Cristo daria início à ressurreição dos mortos no local onde seu corpo está sepultado. A profecia de Kanga de Naim descreve detalhadamente como se dará esse evento escatológico
indicando todos os cenários previstos, muitos dos quais já estamos presenciando neste momento. A problemática da campa sepulcro de Simão Gonçalves Tocco. Um aspecto que não poderá ser abordado aqui com maior detalhe está relacionado com a problemática da campa, túmulo, sepulcro ou local de enterro do nosso dirigente. Este assunto possui uma história e uma razão de ser, que começou a ser traçada em 1947, na Conferência Restrita de Kalina, em Leopoldville, quando foi identificado pelos missionários americanos como o Moisés dos africanos. Ó Simão, o seu tempo chegou. O que estás a aguardar? Por que não solicita a libertação do povo africano do jugo colonial? Você foi eleito por Deus para ser o Moisés dos africanos. Força e coragem, Simão, pois apenas você é o escolhido do Senhor desde a eternidade. Jeremias 1:5-9 e São Mateus 16:18-21. Sansão Afonso e os anciãos da igreja. Consulte a literatura tocoísta. Na abordagem anterior, de 9 de janeiro, mencionamos que durante o repatriamento dos tocoístas do Congo para Angola, o dirigente foi chamado de Moisés, aquele que conduziu o seu povo do Egito à terra prometida. No momento em que ocorreu a descida do espírito dos profetas, em setembro de 1950, no Vale do Loge, Simão Tocco se apresentou como o profeta Moisés. Simão Massanza foi habitado por Jesus Cristo, Simão Lucoque pelo patriarca e pai da fé, Abraão, e assim por diante. Essa qualidade de Simão Tocco Moisés gerou um conflito no Vale do Loge em 1950, quando o maestro Simão Lazaro apresentou o hino Mozi wa Kafua Ziami Andike o Monekako. Moisés, quando morreu, o seu sepulcro não apareceu. Uma situação que causou indignação ao dirigente. Contrariando-os, foi criada uma comissão composta por mais de 20 pessoas que foram verificar pessoalmente a campa onde o profeta Moisés está sepultado. A partir de então, 1950, posteriormente no Intaia, 1975, 1982, e em Luanda, desde 1982, surgiu a proibição dos tocoístas em construir sepulturas para seus mortos e visitá-las. Conforme consta na tradição oral e literatura bem conhecida pelos anciãos da igreja, em 1982 o pastor Kutendana João violou essa norma, juntamente com alguns irmãos do Intaiá, sob ordens do ancião Intemu Antônio, o que resultou em uma reação enérgica por parte de Simão Tocco e uma punição severa por parte da tribo de Intaiá Maquela do Zombo e da classe do Kazenga 1. Acreditamos que essas e outras evidências sejam uma das razões que levaram o então vice-ministro da Defesa, senhor Paiva Domingos da Silva, a declarar no velório realizado em 6 de janeiro de 1984: Eu só acreditarei que este homem morreu quando ele permanecer debaixo da terra por 6 anos, pois o que eu testemunhei desse homem é algo incrível. Ele fez questão de comparecer pessoalmente ao enterro e transmitiu recomendações aos anciãos sobre o assunto. Portanto, o sepulcro e a edificação construída ao seu redor no Kanga Die Naim, localizado em pleno Mpambu Nzila, entroncamento, é um assunto exclusivamente divino, pois Deus tem seus propósitos com eles. Trata-se de um enigma. Em conclusão, a efeméride tocoísta referente ao dia 10 de janeiro suscita a reflexão acerca da identidade de quem é Mayamona e, por conseguinte, qual é a missão desempenhada pelos tocoístas na humanidade, no final dos tempos e nos confins da terra. Com efeito, ele prontamente atendeu ao chamado do Senhor e afirmou: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8, a fim de redimir a humanidade, que necessitava reconciliar-se com o seu Criador. Isaías 53:3-9. Ele, de fato, cumpriu integralmente o chamado do Senhor, sendo que o próprio Senhor se alegra com as realizações do seu servo Mayamona. Tais fatos constituem a razão para a vossa alegria, a vossa certeza e confiança como tocoístas. Se Mayamona não tivesse a certeza deste caminho, não estragaria as vossas vidas. Portanto, o dia 10 de janeiro nos impõe os seguintes questionamentos. A. Qual é o significado histórico e espiritual deste dia para os tocoístas? B. Qual é o significado bíblico e teológico de Gólgota?
Canga de Enaim, deserto de Naim, São Lucas 7, 11, 16. C. Quais são os cenários que descrevem o período compreendido entre 10 de janeiro de 1983 e 10 de janeiro de 1984, os quais podem ser interpretados como sendo aqueles da agonia, morte e sepultamento de Simão Gonçalves Tocco? D. Quais cenários estão reservados para o regresso de Mayamona? I. Qual é o significado da profecia acerca da ressurreição dos mortos a partir de Maquela do Zombo, anunciada por Mayamona desde 1955? Metodologia e bibliografia utilizada. Caros senhores, informamos que temos a intenção de concluir esta primeira série de abordagens sobre as efemérides tocoístas do mês de janeiro, todas elas marcadas pelo período de profunda reflexão espiritual sobre a vida e obra de Mayamona. Reservaremos ainda 2 efemérides para este mês, até o dia 31 de janeiro. Ao abordar esse tema complexo e central do tocoísmo, utilizamos a mesma metodologia e fontes documentais e biobibliográficas. Portanto, continuamos a sugerir que o debate se concentre nessas mesmas fontes. A seguir, apresentamos as fontes deste tema, consultadas pela Conexão Tocoísta, Álvaro Neves, e pela edição Mumbeliano Mazico, no âmbito de um amplo projeto de estudos tocoístas para esta década. Documentos. 1. Certidão de óbito emitida a 5 de janeiro de 1984 pela Conservatória de Registros do Governo da República Popular de Angola, aferindo a data de 1 de janeiro de 1984. 2. Jornal de Angola, edição de 4 de janeiro de 1984. 3. Relatório da viagem fúnebre, elaborado pela então Igreja Central, Luanda, abril de 1984. 4. Necrologia da morte do dirigente Simão Tocco, Pedro Mumbele, Nitaia, janeiro de 1984 e 2001. 5. Cartas do ancião Domingos Pereira, Maquela do Zombo, janeiro de 1984 e 1987, aconselhando os anciãos da Igreja sobre os desafios que deveriam assumir quanto aos destinos da Igreja. 6. Documentos produzidos no encontro da família do dirigente Simão Tocco, em 1984, face ao legado e patrimônio pessoal de Mayamona. 7. Comunicado da Igreja de 7 de janeiro de 1983 sobre o repouso absoluto do dirigente Simão Tocco. 8. Registro dos preparativos e realização da festa organizada pelo Coro de Quibocolo, a 25 de dezembro de 1982. 9. Relatório do último encontro realizado no dia 23 de dezembro de 1983, sobre a resolução do assunto do desaparecimento do dinheiro e sobre a reorganização do funcionamento da Igreja. 10. Jornal Evangélico Tocoísta, edição número 11, de 31 de dezembro de 2010. 11. Sansão Afonso, em Tetembua, em Quielelo, 1994, Luanda. 12. Epístola de Simão Gonçalves Tocco de maio de 1955, Chibia, sobre a ressurreição dos mortos que dará início em Maquela com Tumissungo Cardoso. 13. Carta denúncia do comandante Paiva Domingos da Silva, então vice-ministro da Defesa e comandante da direção da ODP em Luanda, aos 25 de fevereiro de 1985. 14. Epístolas do dirigente Simão Gonçalves Tocco, datadas de 9 de agosto de 1955 em Kikongo, traduzido em português, consta no extracto biográfico do dirigente, dirigida aos irmãos de Benguela e Colonato do Vale do Loge, questionando sobre a origem do surgimento do quinto animal na Baía dos Tigres, John Cook e João Mancoca. 15. Epístolas do dirigente Simão Gonçalves Tocco, datadas de 31 de 10 de 1971, 8 de 11 de 1971 e 29 de 8 de 1973. 16. Calendário religioso tocoísta. 17. Inúmeras fotografias que descrevem os vários momentos deste acontecimento. Depoimentos. 1. Depoimentos dos jovens do Nitaia recolhidos em Luanda em 26 de janeiro de 2014, que descrevem como o local onde o dirigente Simão Gonçalves Tocco está enterrado foi preparado, quem cavou o buraco e construiu a casota que se encontra lá, por que motivo e com quem ficavam as chaves. 2. Depoimentos dos anciãos da Igreja. Muanga Pedro,
Maria Tekakiseva, sobrinha do dirigente, Sebastião Quiongolo, Mbona Pedro, Mayembe Benguela, José Ntomo, Ntaia, Dom Afonso Fernando Manzambi, Pedro Nzila, Vasco Pedro Nzila, Paulina Malonge, Paulina Nguiandu, Juliana Mafuta, Verônica Maquiese, Felipe Ndombele, André Moni Ndongoxi, Voamambu David, Voaituma Sebastião, Simão Lucoque, Miguel Kianana, Simão Incossi, Pedro Mumbela, Daniel Araújo Infinda, Antônio Mateus Infinda, etc. Reflexões do GCNet feitas nas semanas de reflexão sobre a morte do dirigente nos anos de 2004, 2005, 2014 e 2015. Não percam nenhum dos nossos vídeos interessantes e informativos sobre a história do tocoísmo e as experiências dos nossos queridos anciãos. Se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-los em breve. Agradeço a todos por estarem conosco hoje. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre convosco. Até a próxima.